Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sexta-feira, tá? Dia 5 de maio, a gente segue aí com as atualizações importantíssimas sobre o nosso Coringão. Temos coisas importantes ali sobre o nosso time titular, situação do Yuri Alberto aí já saiu na imprensa, tá? Então vou atualizar vocês. E é isso, peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui na descrição. É isso, editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, família, agora às 11 da manhã, né, no dia de hoje, dessa sexta-feira, tivemos a coletiva de imprensa aí do Vanderlei Luxemburgo, nosso novo treinador, né? Já comandou o time, já comandou diversos treinamentos, mas a coletiva de imprensa oficial foi hoje às 11 da manhã, tá? Então no vídeo de amanhã a gente traz aí os principais trechos, tá? Os principais detalhes aí sobre a entrevista do Luxemburgo. A minha expectativa é muito alta, tá? Sobre o trabalho dele. Em qual sentido? No sentido dele ter a coragem e ter nome, história no futebol para chegar no atleta e falar, ó, você não tá bem, vai pro banco. Porque a maioria dos que passaram aqui não tiveram essa coragem. Um dos que teve foi o Vitor Pereira, tá? A gente goste ou não goste, teve essa coragem. Colocava mais jogadores da base do que os medalhões. Ele falava, o time precisa correr, o time não tá correndo, o time não tem intensidade, tá? Então é isso, exatamente isso que a gente espera do Luxemburgo. Essa reformulação, certo? Esse momento de chegar e falar, ó, você não tem mais condições, você não precisa nem renovar o contrato, vamos fazer uma limpa, vamos no mercado trazer jogadores aí jovens, com essa capacidade, vamos olhar para a base com mais carinho, trazer ali alguns atletas e montar esse time aí, quem sabe ainda para 2023, mas obviamente esse projeto já é pensando na próxima temporada. É a renovação de elenco para a próxima temporada. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Lembrando que a entrevista vai estar aí no aplicativo Universo SCCP ou no canal no YouTube Corinthians TV. E aí já apresento para vocês, tá, a casa de apostas que é parceira do Barcelona, do Liverpool, do Chelsea, a 1xBet, que também é parceira do John, tá? Consegui o cupom para vocês, DMAO, tá? Basta clicar no link aqui no comentário fixado, vocês vão ganhar 100% de bônus até R$ 1.200. Temos jogos importantes aí esse final de semana, certo? O Chelsea pega o Bournemouth fora de casa, né? Odd de 2.1 para a vitória do Chelsea. O City, jogando em casa, odd de 1.16, tá? Então o City, a vitória é quase que certa, né? Essa vitória do City. Você pode apostar em número de gols, tá? Haaland marca a qualquer momento da partida. Temos aí outras apostas importantes sobre o City, que pega o Leeds United, tá? Então um jogo mais tranquilo aí para o City. O Liverpool recebe aí o Brentford e odd de 1.5 para a vitória do Liverpool, certo? E por fim, o Tottenham recebe o Crystal Palace, tá? Odd de 1.8 também para a vitória do Tottenham, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês sobre essa rodada aí da Premier League. Os times grandes, a maioria jogando em casa, né? Uma odd bacana aí. Aproveitem o cupom do John lá na 1xBet que você ganha 100% de bônus até R$ 1.200. Bom, e aí o Vanderlei Luxemburgo, tá, comandou mais um treinamento aí. O último trabalho foi de organização ofensiva, tá, já pensando aí no jogo contra o Fortaleza, certo? E aí dessa vez ele contou com apenas 3 jogadores da base. Na terça foram 13, ontem foram 3. Ele escolheu o goleiro Cadu, o Biro, Guilherme Biro, meio campista, e o Pedro, atacante. O Pedro já é praticamente do profissional, né? A gente considera ali ainda do sub-20 e tal, mas já faz parte do elenco profissional, tanto que o Luxemburgo não o liberou para a seleção sub-20, tá? Então, o Luxemburgo vem acompanhando aí esses atletas, tá? Eles fizeram um trabalho de aquecimento, ativação física na academia, depois vieram para o campo 2, tá? E aí fizeram um trabalho de organização ofensiva, situações de passes, cruzamentos e finalizações. E aí, rapaziada, um ponto que foi diagnosticado pelo Luxemburgo foi a falta de intensidade de alguns jogadores, certo?
Pô, o Luxemburgo, com uma semana, já percebeu. O torcedor, há 2 anos, vem falando. E não tinha mais ninguém no elenco, mais ninguém na comissão técnica, mais ninguém na diretoria para olhar e falar, pô, acho que a intensidade está baixa de alguns jogadores. E aí um ponto até importante da gente colocar. Não é que os jogadores estão mal fisicamente ou que está acima do peso. A intensidade está baixa. O cara tá treinando certo e tudo mais. Só que entra dentro de campo, ele não tem aquela... Não, vamos pegar, vamos correr. Não, fica aqui, não, tranquilo, beleza, vai dar e tal. Esse é o limite psicológico que o Cássio tá falando? Jogadores com a intensidade baixa? Porque aí eu volto a falar. E o torcedor, pagando o ingresso caro, chega pra assistir, o cara não corre, não dá um carrinho, não luta, não briga. Certo? E aí a primeira mudança que o Lucha já fez no treinamento foi... Chamou o Yuri Alberto de canto, conversou com ele, conversou. E a tendência, tá? E a tendência é que ele afaste o Yuri Alberto, certo? Que o Yuri Alberto vá para o banco de reservas. Segundo, tá, pessoal da Gazeta Esportiva, a ideia é que o Luxemburgo preserve o Yuri Alberto, tá? Ele falou que já sabe do potencial do atleta, conta com ele para os jogos decisivos de maio. Só que nesse momento, ele quer corrigir os erros do meio-campo, para aí sim colocar o ataque para funcionar, tá? Falou, não adianta a gente ficar cobrando o atacante e tudo mais, ele está errado também. Pô, a gente tá vendo as atuações do Yuri. Então o Luxemburgo quer preservar o atacante, né? Preserva ele, arruma o meio de campo, vai jogando. Na hora que ele entrar, o time vai estar mais redondo, né? Melhor ali, jogando mais encaixado, criando mais oportunidades, que aí ele vai ter a confiança e vai fazer os gols, tá? Então, ponto importante nessa conversa aí, existe a possibilidade do Yuri Alberto ser reserva contra a equipe do Fortaleza, tá? Existe essa possibilidade. Outras mudanças, tá, que a gente vem percebendo aí é a presença de muitos jovens, tá? O Matheus Araújo, Léo Maná, Felipe Augusto, o próprio Pedro, tá? Nos treinamentos aí e tudo mais. E a expectativa, tá? A expectativa é que cheguem reforços mais jovens para a nossa equipe e não está descartada a saída de nomes do elenco do Corinthians atual, tá? Até antecipando algumas rescisões. Pessoal que o contrato acaba lá no fim do ano, vamos conversar para rescindir agora no meio do ano na janela, entre junho e julho. Já para rescindir e renovar o elenco, já começar essa renovação, certo? Existe essa possibilidade. Mas agora, quais são os nomes? Quem vai fazer isso? É a dúvida que fica para a torcida, tá? É a dúvida que fica para a torcida e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora falando sobre o Duqueiroz, ele entrou no último mês dele aqui pelo Corinthians, tá? Ele já está com a passagem de ida marcada, ele embarca no dia 1º de junho para o Zenit, para a Rússia, certo? Para São Petersburgo. E, cara, de verdade, o Duqueiroz em 2023, meu Deus do céu, ele não acertou nada. Nada. Ele fez um jogo razoável contra o Santos, que ele jogou de lateral direito. Eu acho que ele dá uma assistência, né? Faz alguma jogada lá para um dos gols do Corinthians. E só. Jogando de volante, jogando de lateral. Não acertou nada. E aí, um ponto importante é que ele fez 99 jogos aí com a camisa do Corinthians, tá? Então a tendência é que ele faça o jogo de número 100 ainda no mês de maio, antes de viajar para São Petersburgo, tá? E é isso, cara. É o último mês do Duqueiroz, é um cara que não, nesse momento, não deixa saudades. Inclusive, acende um ponto de alerta aí para a diretoria de que tem que trazer uma peça de reposição, porque a gente não tem esse segundo volante. Ou não tem o primeiro volante, que é o cara para fazer a dupla com o Fausto. Testou o Maicon, testou o Rony, testou o Cantígio, testou o Duqueiroz, testou todo mundo.
A dupla que melhor jogou esse ano foi Rony e Giuliano. E mesmo assim, em campeonato paulista. Mesmo assim, em campeonato paulista. Tá? Isso é bom a gente ressaltar. E aí o Giuliano, por uma ausência do Renato, tem que ir jogar de meia. Porque ninguém tem coragem de colocar o Matheus Araújo à frente. Para testar, por exemplo, Fausto e Giuliano. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas como eu disse, precisa ter coragem. Precisa desse ímpeto. Falar, ó, não, vamos mudar, porque do jeito que tá, pô, não dá para continuar. E a gente sabe que não dá para continuar e vem continuando, ó, há muito tempo, tá? Há muito tempo. E eu quero saber a opinião de vocês sobre a saída do Duqueiroz, esse último mês dele. O que dá para esperar? O que dá para esperar? Tá? Corinthians era dona aí de 90% dos direitos econômicos do atleta e não deve manter o percentual. Então a gente vai perder esse jogador por conta da ida do Yuri Alberto pro Corinthians, né? Essa vinda, na verdade, do Yuri Alberto, e a ida também do Robert Renan. E aí, valeu a pena toda essa negociação? Todo esse movimento do Corinthians? A porcentagem do Ivan que já foi? Porcentagem do Mantuan? Tudo isso pelo Yuri? Foi essa negociação feita e eu quero saber a avaliação do torcedor. Bom, agora para você que quer fazer aí a antecipação do seu FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Vou deixar o contato aqui para vocês e também na descrição. Eles vão lá direitinho fazer a antecipação do seu FGTS para você que precisa desse dinheiro para pagar uma conta, dar entrada no apartamento, num carro, fazer uma viagem, não importa, rapaziada. Aproveitem essa oportunidade com a Mais Ágil que vai resolver para vocês de forma simples e fácil. Certo, família? Vamos pra cima. Bom, as torcidas, né? Eu ia falar a torcida, mas as torcidas organizadas do Corinthians estão planejando um protesto para amanhã, 10 da manhã, tá? Então no sábado, 10 da manhã, na porta do CT Joaquim Grava, tá? E a Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial, tá? Com uma insatisfação com a gestão do Ilho, né? E a chapa Renovação e Transparência, tá? Falaram sobre muitos pontos, tá? Primeiramente, sobre os responsáveis, que são do Ilho e o Alessandro, certo? Falaram sobre a efetivação do Fernando Lázaro, que todo mundo avisou, todo mundo falou, e eles mais uma vez efetivaram o estagiário, abriram os olhos tarde demais, que a gente já falou, depois da eliminação do Paulista, deixaram 25 dias aí o time na mão do Lázaro, para depois ir atrás, certo? Falta de critério, não há coerência nas escolhas, tá? Depois falaram aí do preparador físico Flávio de Oliveira. Todas as vezes que ele volta ao clube, o time volta a ter a incapacidade física de competir os 90 minutos. A tal da baixa intensidade. O tal do time que não corre faltando 15 minutos para acabar o jogo. Deu 25 minutos do segundo tempo, acaba o time. A nota oficial ainda fala sobre as categorias de base, que tem um custo elevadíssimo, um dos maiores custos do país, e a gente não vê todo esse retorno. Certo? A gente não vê todo esse retorno, tá? Além disso, falaram aí sobre o Vanderlei Luxemburgo, falou, esperamos que o Luxemburgo faça as mudanças necessárias e que possíveis vitórias não mascarem a necessidade de uma reformulação geral para o próximo ano. Do Iri e Alessandro, não vamos tolerar renovações desnecessárias com jogadores que já não estão em condições de dar um bom desempenho. Esse protesto é só uma prévia da nossa exigência pela saída da chapa Renovação e Transparência. Fora Flávio de Oliveira, Duílio e Alessandro incompetentes. Fora Renovação e Transparência, tá? Então essa é a nota oficial. Amanhã, 10 da manhã, teremos o protesto na porta do CT e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like e fortaleçam aí o John do Timão. Bom, o William, tá? Ex-camisa 10 aí do Corinthians, cria da nossa base, foi pro futebol europeu, rodou, retornou ao Corinthians, naquilo que a gente esperava ser o final da carreira dele, vem, joga, se aposenta aqui no Corinthians. E aí, numa reviravolta, o William falou, ó, tô indo,
voltando pra Inglaterra, não consegui ficar aqui, não me adaptei, minha família não quer, voltei. Voltou pra Inglaterra. E aí, essa semana, o Willian deu uma entrevista à Premier League do Brasil, tá? Ele falou que aqui tem uma pressão desumana, falou que nunca mais joga no futebol brasileiro, tá? Ele falou, ó, tem um respeito muito grande pelo Corinthians, é o clube onde fui revelado e criado, mas não construí minha carreira profissional no Corinthians. Então não posso dizer que tem algum tipo de vínculo. Não sei se essa é a palavra, mas algum tipo de história no Corinthians como profissional. Sou grato pelo clube, vivi minha base lá, mas saí muito novo e minha volta foi em forma de gratidão. Pô, o Willian fala que foi revelado e criado e depois diz que não tem nenhum vínculo. Ele fala, minha volta foi em forma de gratidão e a sua saída novamente em forma de ingratidão, tá? Ingratidão. Mas, um ponto que eu gostaria de ressaltar sobre o Willian. A partir do momento que ele viu que não tava bacana pra ele, ele falou, ó, tô pegando minhas coisas, tô indo embora. Ele não ficou enganando aqui com um contrato embaixo do braço, igual faz o Luan, igual tá fazendo o Fagner, igual diversos jogadores do nosso elenco fazem. Pega o contrato, o Fábio Santos, que renova todo fim de ano e com aumento salarial. Não tem condições, não tá bacana, pegou as coisas dele, colocou embaixo do braço e falou, ó, tô indo. Eu, como torcedor, obviamente, que a gente fica chateado. Você fica, pô, o cara foi revelado aqui e tudo mais. Na hora que apertou, ele vazou. Foi embora. E foi o que o Willian fez, tá? Mas tem esse ponto. Não ficou aqui enganando. Foi ali 15 dias que ele já tinha tomado a decisão dele, não tava jogando bem, pegou as coisas e foi embora. Foi embora. Que aí começaram as cobranças, ele deu 15 dias, ele foi embora. Certo? Ele falou sobre a família dele e tudo mais, e é isso. O Willian segue a vida dele na Europa, nos Estados Unidos, onde ele quiser jogar, né? Ele falou que tem essa possibilidade de ir para o futebol estadunidense, e é isso, tá? Encerra aí o assunto Willian no Corinthians, ele que foi revelado aqui, criado aqui na categoria de base inteira, foto dele jogando aí com 10, 11 anos, e o cara falar que não tem nenhum vínculo com o Corinthians, que o pai dele trabalha até hoje no clube, e ele falar que não tem nenhum vínculo. Tem muita coisa errada, né, rapaziada? Tem muita coisa errada. Mas, Willian pra lá, Corinthians pra cá, a gente segue a nossa vida, uma boa sorte pra ele lá, e vai, Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Um forte abraço e vai, Corinthians!